Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Valorizando a Vida. Este programa que leva até você assuntos relacionados com a família, com a saúde, com a espiritualidade e o espiritismo. A família é a base da nossa sociedade. A educação no lar é muito importante para a formação dos nossos lares. Por isso, no dia de hoje, nós estamos trazendo Rejane Vasconcelos para falar da educação no lar, um assunto muito importante para a nossa atualidade, um assunto que devemos abordar para que nós possamos sanar as nossas dificuldades na nossa sociedade. O diálogo aberto e respeitoso sempre será um exercício que deve ser praticado no lar, pois sabemos que os questionamentos realizados com base nas discussões familiares, ela vai descortinar horizontes que muito podem mostrar e ajudar essa criança, esse adolescente. Os pais têm que adquirir, nós pais temos que adquirir o hábito de conversar, de dialogar com os filhos, de analisar os erros da educação, mostrar o que acontece no dia a dia e assim trabalhar em cima disso, criar se esses erros, que tipo de problema esses erros vão trazer para a sociedade. Discutir sobre esses hábitos nocivos detectados na sociedade que eles têm acesso diariamente, seja através da televisão, da internet. Então trazer esses assuntos para serem discutidos com as crianças, com o jovem, porque é só através do diálogo franco que a gente vai poder ajudá-los nessa caminhada, que eles vão estar ali, encontrar dentro da família exemplos e esclarecimentos dessa situação. Eliseu Rigonotti, na obra O Espiritismo Aplicado, ele aborda que o primeiro cuidado que os pais terão a receber seus filhos é lembrar-se de que seus filhos, antes de serem seus filhos, já eram de Deus. Então a gente tem os meus filhos, tá? Mas sempre lembrando que esses filhos, antes deles chegarem a nós, serem dados a nós, que foram dados por Deus, eles são filhos de Deus, E os pais, eles são depositários desses espíritos que lhes foram confiados. E por esse depósito, eles responderão a Deus mais tarde no mundo espiritual. E aí a gente pergunta assim, será mesmo que a gente vai responder por esse depósito, por esse filho? Mas não foi Deus que nos deu? Deus nos deu essa criança confiando em nós, que nós pudéssemos educar esse filho, esse espírito, a fim de que ele possa evoluir, ele possa crescer. E aí a gente encontra a resposta para isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Num trecho da mensagem de Santo Agostinho, ele lembra que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Olha só a nossa responsabilidade, Nós vamos prestar contas a Deus, a esse depósito que Ele deu, a esse filho que Ele nos deu. Vejamos a nossa grande responsabilidade, a grande responsabilidade que os pais têm com a formação e a consolidação do caráter, do filho, dessa criança que chega até nós. E essa responsabilidade, Santo Agostinho, ele não fala que é só da mãe, é do pai e da mãe, e daquele responsável pela criação, pela educação. Às vezes é um tio, às vezes é o avô, a avó, ou um irmão, Claro que a gente sabe que a responsabilidade é dos pais, mas às vezes quem está educando
por determinadas circunstâncias, é outra pessoa que não seja o pai nem a mãe, tá? E ninguém deixará de prestar conta a Deus dessa tarefa, né? E a gente está só nessa tarefa? Será que estamos sós nessa tarefa? Não, né? Nós devemos educar nossos filhos tendo como modelo Jesus, né? Espírito mais perfeito que veio à Terra. Então, no Evangelho de Jesus, a gente vê Jesus traz para a gente várias mensagens, várias lições, né, de como devemos proceder. Então, a gente educando os nossos filhos com base nessas lições, junto com eles, dialogando, conversando, né, com certeza teremos êxito nessa nossa jornada. Lembrando que é fundamental, né, procurar compreender o caráter, né, dos espíritos que são recebidos por nós, observando as suas tendências, inclinações, né, para melhor orientá-los. Né, do passado, o espírito traz lembranças que se traduzem na presente reencarnação. Então a gente tem que ter esse discernimento, saber que o filho, né, ele não é um espírito novo, né? Ele é um espírito aí que já veio de várias reencarnações, e ele traz dessas reencarnações deles essas impressões, né? Esses vícios, essas tendências, essas inclinações. Então é lá, assim, desde criança a gente tem que estar observando nisso. Às vezes a gente se pergunta, poxa, mas por que ele é dessa forma, já tão novo e já mostra essa tendência? Ora, porque, né, ele é um espírito que já existia, que veio, né, nessa vida para continuar a sua caminhada, a sua trajetória. Então os pais devem ser esses educadores vigilantes, né, desde o nascimento da criança, precisam se dedicar a elas, né, e precisam se dedicar a combater essas tendências, essas más tendências, né, e estimular o desenvolvimento das boas, que elas trazem também boas tendências, né, e com isso farão seus filhos aproveitarem melhor essa reencarnação. Os pais devem aliar, assim, a autoridade que têm, né, de pai, né, com o amor fraternal, a fim de remover os maus hábitos adquiridos pelos filhos, né, os hábitos nocivos no decorrer dessa reencarnação, ou que trouxeram de outras. Estimular os filhos nas conquistas, não só de conhecimentos intelectuais, muito importantes, né, são super importantes para a evolução do espírito, mas também dos valores morais, né, da solidariedade, da justiça, da prática da caridade, do amor ao próximo, né? Os pais têm que educar os filhos para que eles adquiram esses valores, esses valores morais, para que eles tenham essas práticas. E ensinar-lhes também a lei da causa e efeito, né? Que tudo o que eles fizerem, seja de coisas boas ou de coisas ruins, eles vão, né, tudo que eles plantarem, eles vão ter uma consequência, vai ter um efeito, toda ação, né, tem um efeito. Então que eles plantem coisas boas para que eles possam colher mais tarde frutos bons dessas ações. E aí no segundo parágrafo, Emmanuel continua: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Da sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Nesse parágrafo aqui, ele vem frisar, Emmanuel, a missão dos pais, o compromisso que eles têm com a educação de seus filhos. E aí a gente vai se dirigir, né, se reportar à questão 582 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos perguntam a Kardec: pode-se considerar como missão a paternidade?
Aí os espíritos, eles respondem, né? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E ao mesmo tempo, um grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então, como Emmanuel veio dizer, né, nesse segundo parágrafo, que é uma missão amorosa, e os espíritos já, né, disseram, confirmaram isso nessa questão 582, que é sem contestação possível uma verdadeira missão. Então nós pais temos essa missão de educar, né, os filhos, de cuidar dos filhos, e também aproveitar, né, que é nesse período da infância que ele é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. É nessa idade, não existe ainda uma integração perfeita, né, entre o espírito e a matéria, não existe ainda essa união, essa integração perfeita. Então eles estão, né, eles já vivem muito com recordação do passado, né, da encarnação anterior, ainda estão muito viva no espírito, e isso torna-se, né, mais suscetível de renovar o seu caráter, porque eles não estão ligados totalmente nessa matéria. E aí o espírito que renasce em um novo corpo carnal tem por meta aprimorar-se, tendo os pais e os outros adultos, não são os pais, mas a família inteira, a incumbência de conduzi-lo, orientá-lo na vida para a vida, instruí-lo para superar a própria ignorância. Infelizmente, o que a gente observa na nossa sociedade, né, nos lares, é que muitos pais ficam preocupados em dar uma educação, uma formação escolar, na verdade, né, acadêmica aos filhos, se preocupam, né, apenas com que eles tenham uma carreira profissional mais tarde, bem sucedida, e para isso matriculam as crianças em aulas de inglês, de dança, de reforço, de francês, de espanhol, né, comum, tudo, né, e um monte de atividades, e se esquecem de trabalhar o caráter de seus filhos, né, com zelo, e também de conduzir para uma formação espiritual. Temos tempo, né, os filhos, a gente encontra tempo para que eles façam muitas atividades, mas a gente não encontra tempo para levar, por exemplo, os filhos para uma evangelização, para a evangelização infantil, né, que lá vai ajudar o filho nessa formação do caráter também. A gente não encontra tempo para conversar com o nosso filho sobre essas questões que envolvam, né, esse desenvolvimento do caráter dele, de coisas boas, de aprender coisas boas. Não, a tarefa de formar e consolidar o caráter dos filhos não é fácil, não é uma tarefa fácil. Exige dedicação, atenção, compromisso dos pais com essa missão que assumiram ainda no plano espiritual, né? Essa missão, ela foi uma missão que nós aceitamos, que nós assumimos no plano espiritual. E muitas das vezes a gente está cheio de tarefas, né? E a gente não vai também ficar questionando isso, né? Tem pais que precisam trabalhar mais, tem 2 empregos, tem uma carga horária muito grande e quase não tem tempo, né, para se dedicar aos filhos, mas precisa ter um esforço de quando a gente chegar em casa, um esforço dos finais de semana, né, em vez dos finais de semana eu, né, achar que eu tenho aquele momento apenas para ficar livre, para fazer o social, né, como se diz. Não, né, aquele momento eu tenho que me dedicar aos meus filhos, já que a semana inteira eu não tive essa possibilidade, eu vou fazer isso no final de semana. Teremos que encontrar caminhos, né,
soluções para estarmos com os nossos filhos. E aí eu trouxe uma fala, né, de Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Ele diz assim: assumir compromisso na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Então, esse compromisso, assumir esse compromisso da paternidade, que a gente assumiu lá no plano espiritual, né, ele vai trazer um agradecimento para a gente também. Mas desde que a gente compreenda esse caráter divino, que a gente está, né, assumiu isso para ajudar a conduzir esse espírito, a conduzir esse espírito a Deus, né? Os pais, aí Chico Xavier continua, os pais precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então nós somos cooperadores de Deus, né, nessa missão de educar os nossos filhos para que eles evoluam, para que eles cresçam, se desenvolvam, né, e se tornem espíritos melhores, pessoas melhores. E se mesmo com toda essa responsabilidade na condução dos filhos, esses vierem a se transviar, os pais serão considerados culpados? Aí os espíritos respondem a Kardec na questão 583. Kardec pergunta, né, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Às vezes, muitas vezes acontecem isso, né? Não, porém, quanto piores, os espíritos respondem a Kardec, né? Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E como é que o pai pode desviar um filho do mau caminho, né? Chico, né, falou aí, os espíritos também já responderam, né, envidando todos os esforços para que não se desvie do caminho reto, tendo como suporte, né, a educação cristã firmada na vivência desta, porque nós precisamos viver essa educação cristã nos nossos lares. Nós precisamos ensinar os nossos filhos com exemplo, né? Não adianta eu matricular o meu filho na evangelização também se eu não vou para as reuniões, se eu não frequento o centro espírita, se eu só deixo ele lá, né? E assim, nem sei conversar com ele sobre os ensinamentos que são repassados, que são transmitidos nesses lugares, nesses momentos de evangelização. Então eu preciso também vivenciar, né, essa educação cristã. E aí Kardec, no capítulo 5, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele frisa: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam seu coração. Às vezes, né, quando o nosso filho pede alguma coisa, né, pede várias coisas, a gente não sabe dar um não, né? Às vezes aquilo é até prejudicial, porque a gente quer dar tudo, né? A gente quer fazer com que ele não sinta falta de nada. E aí quando ele cresce, ele não sabe viver sem um não. Ele não sabe enfrentar as coisas da vida, os problemas, as situações que vão aparecer para ele na vida, né? E a gente estimula às vezes a vaidade, e às vezes a criança nem é vaidosa, mas a gente estimula a vaidade nela, fazendo com que ela, comprando tudo que ela pede, tendo várias roupas, né? sem necessidade para isso. E aí a criança se cria
né, não dando atenção no que ela realmente precisa dar, que é uma vida, né, com Cristo, sendo caridoso, sabendo dividir as coisas, sabendo perdoar, sabendo amar, se preocupando com um colega, com um amigo. Então se torna uma pessoa muitas vezes egoísta, porque teve tudo, né, foi feito tudo para ele, por ele, e aí vai encontrar muita dificuldade na vida adulta. Então, quem vem aos nossos lares não são só espíritos que nos amam, né? Eles vêm, são espíritos antipáticos às vezes entre si, né? São espíritos que desejam, né? Que vêm para ter essa experiência, né? De programas de difícil estruturação evolutiva, então que vai fazer com que a gente, né, persevere mais, que a gente lute mais, que a gente se esforce mais para moldar esse caráter dessa criança, desse jovem. E esses nossos deveres, e a gente fica se perguntando onde estão esses deveres, né? Onde estão escritos? Estão escritos na nossa consciência, né? A gente consegue perceber, sentir que realmente a gente tem esse dever para com esse espírito que chegou até nós, que veio até nós. Evidentemente, né, que profissionais da educação, da psicologia, da saúde, né, serão um suporte para a gente em determinados momentos desse caminhar, para que tenhamos êxito nessa educação. Mas nada vai substituir o amor, né? O trabalho, esse trabalho que a gente vai fazer, né, juntamente com essa, né, junto a essa criança, né, que nada vai ser melhor, mais forte, mais importante que o amor que a gente vai dedicar, né, a ela, tá? Esse compromisso do amor estão evidentes, né, no companheirismo, são evidenciados no companheirismo, no diálogo franco, na solidariedade, na indulgência, na energia moral que necessitam os filhos, no longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. O lar, em consequência, prossegue sendo na atualidade de fundamental importância para que ele consiga, né, todo esse desenvolvimento, consiga se desenvolver, né, e, consequentemente, melhorar a sociedade. A gente fala tanto porque a sociedade está desse jeito, né, violenta, as pessoas não respeitam as outras, né, os políticos, a gente fala muito dos políticos e a gente se esquece que eles já foram crianças, que eles tiveram um lar, como eles foram conduzidos, né, dentro desses lares, como foi trabalhado a questão do caráter deles. Então, é isso que a gente tem que refletir. Então, para isso é relevante, né, o exemplo que a gente dá dentro desse contexto, a par da assistência constante que a gente precisa necessitar, que a gente precisa, né, que a gente necessita dar para os nossos filhos. Então, tem que ser um conjunto, né, de exemplo, precisamos educar, né, pelo exemplo, e também desse apoio constante que a gente dá aos filhos, né, essa assistência. Nem excesso de severidade, ser severo demais para com ele, nem acúmulo de receios justificados em relação a ele ou exagerada soma de aflição. Muitos pais são aflitos em relação à educação, que dispensam, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não posso né, falar com mais autoridade com meu filho? Né? Então a gente fica super preocupada com a educação. Não pode ser isso. Não pode ser, a gente não pode ser nem severo demais e nem preocupado demais com a educação. Precisamos o quê? Falar de Deus para essas crianças, né? Sem cessar, a fim de que eles possam iluminar, né, a consciência e seu coração com relação, né, a mensagem que Deus, né, traz para a gente,
Então eles precisam ouvir muito falar de Deus e de Jesus. E eles ouvindo, né, falar muito de Deus e de Jesus, isso vai ficar neles, isso vai marcar eles e vai ajudar eles nesse caminhar. Ser pai e ser mãe não é uma tarefa fácil. Deus nos deu a missão para nós encaminhar os nossos filhos. E eles devem ser encaminhados conforme os ensinamentos de Jesus, conforme aquilo que Jesus nos trouxe como exemplo, para que nós possamos transformar os filhos que antes de ser nossos filhos são filhos de Deus em homens de bem. Pense nisso. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.